11 mortos. Os destroços de um navio em chamas no Mar do Caribe após um ataque americano cirúrgico e letal. A diplomacia parece ter fracassado de vez e agora o mundo prende a respiração e se pergunta: uma guerra de grandes proporções nas Américas é inevitável? Um movimento militar recente em águas internacionais pode ter sido o estopim para o conflito mais perigoso que o continente viu em décadas. No fim de agosto de 2025, a Marinha dos Estados Unidos atacou e destruiu uma embarcação suspeita que, segundo Washington, partiu da costa venezuelana. Todas as 11 pessoas a bordo morreram. Autoridades americanas afirmam que os mortos eram membros do Trem de Araguá, um violento cartel transnacional que os Estados Unidos classificaram como organização terrorista no início de 2025, equiparando-o a grupos como a Al-Qaeda, por exemplo. Para sustentar sua posição, o governo americano divulgou rapidamente um vídeo da operação com imagens de alta resolução que mostram o momento exato do impacto, justificando a ação como parte de uma nova e mais agressiva política de combate ao narcotráfico. Já a Venezuela não só condenou o ataque como uma violação de soberania, mas também sugeriu que o vídeo poderia ser uma fabricação digital, talvez criada com inteligência artificial, embora não exista nenhuma prova que sustente essa alegação. Com acusações cada vez mais graves de ambos os lados e tropas se mobilizando, um incidente que poderia ser isolado explodiu em uma crise de escalada global. Entender a fundo o que está em jogo neste momento é crucial. Se você valoriza análises diretas e aprofundadas como esta, considere se inscrever neste canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum detalhe sobre essa crise e outros eventos geopolíticos que estão definindo o nosso futuro. Mas vamos ao contexto. Como chegamos até esse ponto de ebulição? A relação entre Estados Unidos e Venezuela já estava em frangalhos, marcada por um cabo de guerra diplomático de mais de uma década. De um lado, um histórico de pesadas sanções econômicas, acusações de violações de direitos humanos e o claro apoio americano à oposição venezuelana. Do outro, o governo de Nicolás Maduro, que sempre acusou os Estados Unidos de imperialismo, de orquestrar tentativas de golpe e de cobiçar as gigantescas reservas de petróleo e gás do país. Este ataque não aconteceu em um vácuo. Ele veio logo após uma das maiores mobilizações militares americanas na região em décadas, uma demonstração de força naval não vista no Caribe desde a Guerra Fria. Semanas antes, os Estados Unidos enviaram uma impressionante força-tarefa para o sul do Caribe, com 7 navios de guerra, um submarino nuclear e cerca de 4.500 militares, tudo sob o pretexto de combater o tráfico de drogas. A Venezuela, claro, interpretou o movimento como uma ameaça direta e uma provocação, colocando suas próprias forças em alerta máximo e, nas palavras de Maduro, convocando milhões de civis para a defesa armada do país. O Caribe, uma das rotas comerciais mais vitais do mundo, virou um verdadeiro barril de pólvora. Numa guerra aberta e convencional, não há dúvidas sobre a esmagadora superioridade militar dos Estados Unidos. O orçamento, a tecnologia de ponta e a capacidade de ataque americano são ordens de magnitude muito maiores. Só que um conflito no século XXI raramente é tão simples. A Venezuela poderia apostar em uma estratégia de guerra assimétrica, usar táticas de guerrilhas em selvas e cidades, sistema de defesa antiaérea e o profundo conhecimento do seu próprio território para infligir baixas e arrastar a guerra, tornando uma invasão prolongada algo extremamente caro em vidas e recursos para os americanos. E não é só o cenário militar que importa. O ataque já provocou uma enxurrada de críticas internacionais. Organizações de direitos humanos e juristas estão questionando a legalidade de uma sentença de morte aplicada sem processo ou julgamento, baseada unicamente em suspeita, caracterizando a ação como uma execução extrajudicial. A decisão de explodir o navio em vez de capturá-lo também gera dúvidas profundas, já que nenhuma prova concreta da suposta carga de drogas ou das afiliações da tripulação foi apresentada ao público. Essa abordagem de atirar primeiro, perguntar depois, é uma mudança radical na política externa dos Estados Unidos, sem dúvidas, que deixa de lado a lógica policial para adotar uma campanha abertamente militar contra o tráfico, o que abre um precedente perigoso no direito internacional. Agora, a minha opinião pessoal. Claro que os Estados Unidos sabia sobre essas embarcações e sabia quem eram as pessoas, né? Devido à inteligência dele, a CIA, o FBI, enfim. Com certeza ele sabia o que tinha naquela lancha, naquela embarcação. Com a tensão nesse nível estratosférico,
atmosférica, o que pode acontecer agora? Basicamente, 3 cenários se destacam no horizonte. O primeiro e mais desastroso seria uma invasão em grande escala, embora os Estados Unidos tenham capacidade logística para isso. As consequências seriam humanitárias e econômicas, devastadoras, não só para a Venezuela, mas para toda a América Latina. Isso poderia criar uma crise de refugiados sem precedentes, desestabilizar completamente a economia da região e arriscar um longo e sangrento conflito de insurgência. O segundo cenário é um conflito contido, uma guerra por procuração. Nesse caso, os Estados Unidos poderia continuar com ataques cirúrgicos e ampliar financiamento a grupos de oposição armados. Em resposta, a Venezuela buscaria aprofundar suas alianças com potências como a Rússia e China, principalmente, transformando o país em um tabuleiro no complexo jogo de poder das potências globais. O terceiro e mais otimista seria uma desescalada através da diplomacia. Pressionados pela comunidade internacional e cientes dos custos catastróficos de uma guerra, os dois lados poderiam, teoricamente, dar um passo para trás. O grande problema é que, com o tom das acusações subindo e a confiança mútua em zero, a janela para a diplomacia parece estar se fechando a cada dia que passa. O ataque no Caribe foi muito mais do que uma simples operação antidrogas. Foi uma demonstração de força calculada que levou já a frágil relação entre Estados Unidos e Venezuela a um ponto crítico. Parece que estamos à beira de uma nova e perigosa era de conflitos abertos nas Américas. E mesmo que um lado tenha uma vantagem militar óbvia, que é os Estados Unidos, a história já nos ensinou inúmeras vezes que as guerras raramente seguem um roteiro planejado e que seus custos humanos, econômicos e sociais são sempre gigantescos e imprevisíveis. Agora a pergunta que fica é, olhando para os enormes interesses em jogo, o histórico de intervenções na região e a atual escalada de tensões, você acredita que um conflito de grandes proporções ainda pode ser evitado? A era de paz relativa nas Américas chegou ao fim? Deixe suas opiniões aqui nos comentários, eu quero saber. Tudo bem? Pessoal, o vídeo foi esse. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.